Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei bem quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas que a paz e a graça seja contigo e com a sua casa e com a sua família, amém? Aqui quem vos fala é a irmã Tainã. E eu estou gravando esse vídeo para compartilhar 2 sonhos que o Senhor me concedeu durante essa semana. Sonhos proféticos acerca da volta do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, em um dos sonhos que eu sonhei no dia 9 de agosto, que eu tenho o costume de anotar alguns sonhos que o Senhor me dá e colocar a data porque a minha memória é só misericórdia. Mas esse sonho, meus irmãos, do dia 9 de agosto, foi algo sobrenatural da parte do Senhor, que eu acordei, assim, no momento eu não entendi muito, mas depois as coisas foram se encaixando. Antes de dormir, eu orei ao Senhor e em pensamento, né, porque eu estava vendo alguns vídeos e tal, e pessoas se questionando acerca da volta do Senhor. Pessoas se questionando, pessoas questionando se seria antes, se seria depois, se ele viria, se ele não viria, aquela dúvida, aquela coisa. Aí eu parei, desliguei o celular, orei ao Senhor e falei com ele em pensamento. Falei: Senhor, me dá um sinal da sua volta, se verdadeiramente o Senhor está voltando mesmo, se quão perto está a tua vinda, Pai. Fala comigo, me mostra algo. Não que eu seja merecedora disso, meus irmãos, mas o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso que o Pai, Ele responde às nossas orações, Ele fala conosco, Ele revela para nós tantas coisas, principalmente algo tão importante que é a volta iminente dele, né? E pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia e graça, eu dormi, tive vários sonhos, só que antes de acordar, eu tive um último sonho, que foi esse sonho que eu vou contar para os irmãos. Bom, no meu sonho, eu estava em uma casa que eu nunca vi, essa casa. Era como se fosse um apartamento, enfim, não tem muita importância essa informação, mas eu estava na entrada da casa, numa parte da porta, estava ali em pé e eu contemplei uma cena. Quando eu contemplava essa cena, eu olhava para mim assim e falava assim: eu estou fazendo o que aqui? E eu olhava para uma jovem que estava vestida de noiva. Eu nunca vi essa mulher, era uma jovem. Ela estava muito simples, tinha um vestido de noiva como se estivesse indo casar no campo. Ela estava sentada com um buquezinho bem simples, com um arranjozinho na cabeça e os cabelos cacheados. E eu fiquei assim contemplando aquela cena e ela estava com as mãos assim, bem triste, bem assim chateada. E ao redor dela tinha vários homens, como se fossem padrinhos de casamento, convidados do casamento, mas eu entendia que algumas pessoas que estavam ali era parente da noiva, como se fossem irmãos dela, primos dela, era parente. E ela estava sentada na escada e ao redor dela, na frente, sentado ao redor dela, tinha vários homens, era mais de 10 homens. E tinha uns homens que acariciavam o rosto dela, acariciava. Eu fiquei assim, olhando, contemplando aquela cena. E ela estava muito triste, porque eu tinha um discernimento que aquelas pessoas não queriam que ela se casasse com o noivo. E ela ficava muito triste, porque ela amava o noivo e queria se casar com ele. Depois eu entrava para ver quem era o noivo. Era um jovem também, ele estava vestido para casamento. E ele estava com a parentela da noiva dentro dessa casa. A parentela não queria esse casamento, não gostava dele, porque no meu sonho era como se ele não pudesse dar para ela aquilo que a família queria que ele pudesse dar, sabe? Então era um casamento indesejado no meio da família. E eu pegava e começava a observar, e ele estava servindo, ele estava com uma bandeja na mão. Dentro dessa bandeja tinha uma travessa branca cheia de uvas. E eu ficava olhando aquela cena e ele estava com uma toalha na mão, no braço, com essa bandeja, uma bandeja prateada, com essa vasilhinha em cima, né? E eu ficava observando aquela cena, e os parentes da noiva ao redor, eu via a mãe, eu via o pai, enfim, ao redor do noivo, e ele tentava
no meu sonho, ele tentava chamar a atenção da família, porque ele queria, de uma certa forma, chamar a atenção da família para que a família não visse ele fugindo com a noiva. Ele ia fugir com a noiva, porém ele não queria que a família percebesse. E ali, em um dado momento, eu não sei o que acontecia, mas a uva caía no chão. Eu não me lembro se ele derramava, não sei se ele escorregava, não sei. Eu sei que a uva começava a cair no chão. E nisso que a uva começava a cair no chão, ele escorregava nessa uva e sujava a calça dele toda. Sujava a calça dele toda com as uvas, né? E eu pegava e falava, ficava observando aquela imagem. E o noivo pegava, falava assim, se apronte, falava para a noiva que estava do lado de fora, se apronte que a gente vai fugir daqui. E aí eles não se viam, mas eles se comunicavam como se fosse pelo pensamento. E quando eu chegava, eu saía correndo para tentar avisar a noiva, porém eu não falava, eu não conseguia falar, eu só conseguia pensar. Eu pensava assim, mulher, se apronta que ele vai te levar daqui. E nisso eu via ela empurrando os parentes, assim, ela se prontificava, ela se alertava, dava aquela sustância nela, assim, que ela estava tão cabisbaixa, sabe? Mas dava aquela sustância nela, que ela começava a empurrar os parentes, aquela coisa, e começava a se levantar. E nisso eu acordei. Amém, né? Fiquei com aquilo na mente e falei, nossa Senhor, eu sonhei com casamento. Então, realmente, foi um sinal de que o Senhor está voltando. Porém, enquanto eu conversava com meu irmão, o Senhor me trouxe uma passagem. Eu gostaria de ler para os irmãos essa passagem, porque eu não estava entendendo o mistério da uva, irmãos. Eu falava assim, oxe, como é que Jesus escorrega nessa uva? Vai sujar as vestes dele? Eu não entendi. Enquanto eu conversava com meu irmão, o Senhor me trouxe Isaías 63. Olha que terrível. A epígrafe está escrito, Deus vinga o seu povo. E diz assim, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Olha como Deus é fiel. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Meu Deus, que terrível! Louvado seja o nome do Senhor. Vocês conseguiram entender a profundidade do que Deus ele está falando conosco? Da mesma proporção que o Senhor estava falando conosco, que Ele iria nos tirar, nos arrancar, Ele iria fugir com a noiva, raptar a noiva, que é o arrebatamento que a gente tanto espera. Aleluia! O Senhor está falando acerca da vingança, do grande dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação, né, meus irmãos? E para nós que somos cristãos e conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos quão terrível vai ser estar aqui. As pessoas que ficarem aqui, infelizmente, vão sofrer muito. Então, eu creio que o Senhor esteja em todo o tempo, na verdade, né? O Senhor está falando conosco, mas eu creio que o Senhor, mais uma vez, está nos dando uma alerta para que nós venhamos nos santificar, para que nós venhamos permanecer firmes na palavra do Senhor, na vontade dEle, e orar por nossas vidas, orar pelos nossos familiares, orar pelos aqueles que ainda estão na ignorância, que não conhecem o Senhor, que não servem a Ele, não temem a Ele. E é isso, meus irmãos. O recado do Senhor está dado. Amém? Que Deus tenha de misericórdia em nossas vidas. E o Senhor, Ele me deu um outro sonho, que foi no dia 19 de agosto. Dia 19 de agosto. E eu não lembrei não, viu, irmãos? Fui procurar. Fui procurar a data também, porque eu enviei para um irmão. E nisso daí eu consegui gravar a data direitinho que eu enviei.
o áudio do sonho, mas louvado seja o nome do Senhor. Dia 19, o Senhor me deu um sonho que foi muito rápido, mas foi muito real, irmãos, foi muito sobrenatural. No meu sonho, eu estava em uma rua qualquer, e eu começava a ver a silhueta das pessoas sendo arrebatadas. A uma hora era como se fosse sombras, sabe assim, a pessoa se desintegrando assim e subia. E só ficava a silhueta porque era muito rápido. Era terrivelmente rápido. E eu ficava. E eu falava assim, Deus, o arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Senhor, tem de misericórdia da minha vida, meu Pai. Como foi que eu fiquei? E eu olhava para minhas vestes, eu estava vestida adequadamente, como uma pessoa cristã, tudo nos conformes. E eu falava assim, Deus, por que eu fiquei, Senhor? Por que eu fiquei? E o Senhor, ele falava comigo, eu ouvi uma voz de um homem falar comigo. E falava assim, muitos dos meus vão ficar, porque muitos estão despreparados. Muitos estão vivendo a sua vida da forma que quer. Muitos estão vivendo a sua vida a maneira errada. Então, por isso, muitos vão ficar. E nisso eu parava assim, meu Deus do céu, então eu fiz parte dessas pessoas que ficaram porque ficaram despreparadas. E me bate uma tristeza muito grande, irmãos. Nossa, é uma tristeza tão grande. Mas depois o Espírito Santo de Deus me consolava. Eu sentia o próprio Jesus falar comigo. E ele falava assim, minha filha, você ficou porque eu quero te mostrar o que vai acontecer depois. Mas depois eu volto para te buscar. E aí amém, Senhor. Eu pensei assim, já que eu tô aqui, eu vou pregar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou pregar. E eu começava a pregar doidada, irmãos, começava a pregar. E nisso que eu começava a pregar, se formava uma multidão de pessoas, porque o Espírito Santo de Deus era como se as pessoas procurassem a palavra do Senhor e não encontrassem mais a verdade. E as pessoas percebiam que a presença do Senhor estava sobre a minha vida naquele momento, então se juntavam para ouvir a palavra do Senhor, porque era uma angústia muito grande, era um caos muito grande, e as pessoas estavam precisando de um alento, as almas estavam atribuladas, estavam angustiadas, estavam precisando de uma palavra. E eu começava a pregar. E nisso começava a vir um tsunami, irmãos. Eu não sei se os irmãos já chegaram a ver aquele filme 2012, que fala sobre a destruição do mundo, enfim, com águas. E tem uma imagem de uma onda gigante derrubando uns prédios. Irmãos, foi como se fosse no meu sonho, sabe? Era uma onda e na crista da onda tinha um bocado de destroço. Era do tamanho de um prédio. Eu estava em um lugar, em um bairro de Salvador, mas era como se eu pudesse contemplar Nova York. Não tinha fronteira, sabe? A sensação que eu tinha como se esse tsunami estivesse devastando o mundo. Era uma onda gigantesca, porém eu falava assim, eita meu Deus, eu vou procurar um lugar alto para ficar, eu vou procurar um lugar para me proteger, porque essa tsunami eu vou acabar morrendo aqui. E quando a onda chegava perto de mim, ela quebrava e só molhava meus pés. E aí eu parava assim e ia para outro lugar. Era uma onda, vinha de novo e as pessoas começavam a se juntar perto de mim, porque percebiam que a onda não estava levando, sabe? Aí começava a se juntar e vinha uma onda gigantesca. Eu falava, meu Deus, eu ficava assim, irmãos. Quando eu parava de pregar para observar as ondas, eu falava, meu Deus, o que é isso? Era um tsunami que não era apenas do Brasil, nem no bairro onde eu estava, mas era no mundo inteiro. Eu não sei se o Senhor está querendo falar acerca de tsunami literalmente, mas eu entendia que era uma destruição terrível que o Senhor vai permitir na terra, né? E o Senhor falava que isso era depois, quando Ele voltasse, depois do arrebatamento, né? Então foram esses sonhos, meus irmãos, que o Senhor me concedeu pela sua misericórdia, e eu estou aqui compartilhando para a edificação da fé dos meus irmãos.
E eu digo que não é tempo, né? O Senhor, a todo instante, Ele tem ministrado isso no meu coração. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, mas é tempo de você estar apercebido e a cada dia mais se achegar ao trono do Senhor, porque só Ele tem salvação para nossas almas e só Ele pode nos dar a vida eterna. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida e que o Senhor continue a falar aos vossos corações. Deus abençoe.